Sempre me perguntam como que foi a minha história com o pastor João Batista, como que a gente se conheceu. E nós estamos aqui inspirados, né, amor? Para contar essa história para vocês. Eu fiquei viúva e antes de ficar viúva, eu recebi uma profecia que eu não me preocupasse em estudar inglês, porque eu teria tradutor e ele andaria lado a lado comigo pelo mundo. Então essa deficiência que eu tenho no inglês seria suprida, né? E eu guardei, foi umas 2 semanas antes do meu primeiro marido falecer, e eu guardei, e um dia eu estava em casa, não era na minha casa, em outra casa, e chegou uma amiga minha dizendo que tinha ouvido um pregador, que era tradutor. Era eu. E que ele tinha uns 30 e poucos anos, que é quase impossível, né, irmãos? Que ele era pregador e que ele era solteiro. Ai, meu Deus. Solteiro ele não era, mas ele estava desimpedido, né? E eu fui... Separado. Isso. E aí eu falei, meu Deus, só pode ser meu tradutor, porque em Planaltina, DF, não tem tradutores assim, né? Deve ser o meu. E aí... Deus trabalhando. Eu fui lá na igreja, Assembleia Madureira, e peguei o telefone do pregador, pra vocês verem, foi todo um serviço investigativo. Foi me convidar para pregar, olha só. Liguei, a irmã dele toda educada, falou, não, sim, ele pode. Aí chamou, ele se dispôs a pregar na minha igreja. Só que eu fiz 3 provas com Deus. Fala direito, você ligou. É o pastor João Batista? Sim, sou eu. O senhor poderia pregar num congresso de jovens da minha igreja? Ah, peraí, minha bateria tá acabando, posso ir na sua casa? Mais ou menos assim, irmãos. Assim, eu achei uma desculpa para poder ir lá, porque eu tinha feito 3 provas com Deus. A pessoa que Deus ia me dar, ela tinha que ser simples, não podia ser tipo aquelas pessoas que falam grosso, que vestem, né? Não podia ter jeito de pastor, na verdade. E tinha que falar bem inglês e tinha que pregar muito bem. Quando eu cheguei lá, ele tava com a camisadinha surrada, com a chinelinha baiana, com a calça meio assim. Pensa na simplicidade do homem. Não, é perfeito, filho. Foi a resposta de Deus. E eu já levei um livro de inglês e já pedi para ele responder, e ele respondeu. E aí eu fiquei, assim, já bem animada, né? Mas ele tinha que pregar e tinha que pregar bem, porque para ir comigo pelo mundo, né? Tinha que pregar bem. Pensa na noite que Jeová balançou o céu e sacudiu a figueira. Eu falei assim, Jesus amado, o que aconteceu nessa igreja hoje? Depois que eu fui saber que era Jesus respondendo para ela, para dizer que eu era a benção, olha só. Jesus me ama mesmo. Pois viu? E ele foi, pregou e eu fiquei toda animada. E na saída eu falei assim, eu só gostaria de tomar um lanche. E nas igrejas evangélicas, né, a gente toma um lanche lá na própria igreja, na cantina. E eu todo inocente, irmãos, pensando que ela estava me oferecendo um lanche na cantina. E não foi na cantina. E eu convidei ele para ir num lugar mesmo, que era tipo uma lanchonete. E chegando lá, imediatamente eu fiz uma proposta bem, né? Uma proposta que ninguém ia querer em São Juízo. Primeiro eu disse pra ele, eu quero casar, assim, no primeiro dia, assim, na sua cara. Nem assim, me conhecia. Na lata. E falei, eu quero casar. Eu não sei como é que é a sua vida. A minha vida é na mão de Deus. Lembra se fosse hoje. Propus um namoro pra ele, assim, bem diferenciado. E tinha tudo pra ele não aceitar. Primeiro, porque eu não conhecia. Segundo, porque a proposta de namoro não era boa. Mas como que são as coisas de Deus? A proposta dela tinha tudo. Ninguém aceitaria. Mas era tudo que eu queria. Porque eu tinha falado pra Deus que eu ia cuidar do meu ministério e eu não queria namorar com ninguém. Quando ela fez aquela proposta que ninguém ia querer, eu falei, essa irmã deve ser minha doida. Depois eu pensei, ela tá querendo uma amizade mesmo, eu tô precisando de uma amiga mesmo pra conversar, não vou perder nada se não der certo, tá tudo certo. E foi assim, ele aceitou de imediato. Deus e logo na mesma semana minha avó morreu e eu convidei ele pra ir com a minha família lá pro enterro da minha avó. E a gente foi falando inglês, na né, alegria, amor? Na tristeza, na morte. A gente foi falando inglês e quando chegou lá na casa da minha avó, imagina, depois de
muito tempo sem apresentar ninguém, porque eu não namorei ninguém depois que eu fiquei viúva. E aí eu lembro que a minha mãe dormiu de um lado, minha tia do outro, todo mundo assim, muito apreensiva com o novo namorado, né? Mas no final deu tudo certo, né? Vou nem contar o que aconteceu no quintal. Eu dormi na rede, quase morri de medo. Caiu uma manga. Olha, colocaram ele pra dormir no quintal, irmão. Lá na Bahia, todo mundo falando de apoquenado. Sabia quem era ele, colocaram ele pra dormir no quintal. Eu num velório, numa rede, debaixo das árvores lá. E aí caiu uma manga. No meio de madrugada caiu uma manga na minha perna. Falei, Jesus amado. Quase que eu perdi o pretendente, mas no final deu tudo certo. Então essa é a nossa história, né? E aí a gente começou a namorar, namoramos 2 anos, casamos, temos 2 filhos lindos e maravilhosos. 5 filhos. Não, nós 2, assim. Nós 2. Nós de sangue. São 2 coisinha mais fofa. E não sei ela, mas cada dia eu fico mais apaixonado. Eu acho que o amor se renova, né? Ele pode ser uma coisa assim que a gente se acostuma e não há um renovo. Eu acho que sempre tem que ter um renovo. Por isso que a gente recomenda aquelas viagens de casal, né? Nossa, é bom, viagem né? de casal, assim, pelo menos 3 vezes. Ela fica me cobrando todo dia agora. Cheguei, 2 semanas, não sei. Eu já tô querendo voltar de novo. Ai, saudade de Gramado. Oh, Jesus amado. Um beijo pra vocês, essa é a nossa história. Estamos há 15 anos juntos, né? 15 anos. E que Deus abençoe muito vocês, essa é a nossa história. Forte abraço, Deus abençoe o casamento de vocês. Você que é solteiro, olha aí, ó, não perde esperança não. Dá uma olhada pra ela, olha pra mim. Não é Deus que faz milagre? Pois é. Um abraço pra vocês, tchau.